Olá, você que nos acompanha pela Educativa FM, mais um Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério Cardoso. Bom dia, Liege, tudo bem? Tudo mais que bem. E hoje temos a alegria de receber no nosso programa César Poleto. Muito bem-vindo, César, ao Mente em Forma. Obrigado, Liege. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês. César é mergulhador profissional e proprietário do O Cardume Centro de Mergulho. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço no Facebook Mente em Forma 105 e acompanhe essas e outras entrevistas no nosso canal no YouTube Mente em Forma 105. César, conta pra gente qual é a sua formação e desde quando você trabalha como instrutor de mergulho. Legal. A minha primeira formação é de engenheiro agrônomo, né? E após alguns anos trabalhando na área, eu resolvi trocar a terra pelo mar, né? Eu já era mergulhador há alguns anos, vim me especializando até me tornar instrutor profissional, né? Em 2009, né? Então já são aí 9 anos praticamente. E em 2009 mesmo, em junho, a gente abriu o Cardume Centro de Mergulho para começar a colocar Piracicaba e região embaixo d'água, né? Conhecer a porção mais fantástica do nosso planeta. E César, qual é a proposta do Cardume nessa área de aventura, de esporte e de uma aventura esportiva, que é o que a Legal. gente pesquisou no site do Cardume? É algo muito profissional, responsável, né? Tem que ser. A proposta, Liege, é realmente levar as pessoas para conhecer esse universo subaquático, né? Então, mostrar que qualquer pessoa, a partir dos 8 anos de idade, pode ingressar nessa atividade com a gente, né? Não tem limite de idade máxima e a proposta realmente é a socialização, é o respeito com o meio ambiente, né? A gente tem todo o procedimento de segurança para tornar essa atividade prazerosa e não problemática, né? A ideia é realmente aliar o prazer a uma atividade lúdica, a uma atividade que realmente traga para a pessoa algo de novo, né? De inusitado. César, quais os requisitos básicos para a pessoa que queira mergulhar? Você já falou que o mínimo é 8 anos de idade, e quais os outros requisitos? Isso. Então é legal, é preciso que a pessoa esteja bem de saúde, né? Então um atestado médico é sempre bem-vindo, né? Para que a pessoa esteja apta para a prática do mergulho, que é uma atividade de média intensidade, né? O que quer dizer isso, média intensidade? Isso aí não, quer dizer que não é uma atividade que você vai ter uma compensação cardíaca, você não vai ter uma fadiga muito grande, porém é uma atividade que exige que a pessoa esteja bem de saúde, né? Então a gente faz alguns testes preliminares na piscina antes de levar à frente o curso de mergulho. Esse teste é um teste de aquacidade, onde a pessoa faz um snorkeling, né? Coloca apenas dotada de máscara nadadeira e snorkel, algumas voltas na piscina para ver se ela flutua bem, enfim, se ela se sente bem no ambiente aquático, que é bastante diferente do que a gente está acostumado, que é o ar, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é por aí. Saber nadar é um pré-requisito? É muito recomendável saber nadar, tá? É muito recomendável, mas não impede uma pessoa que tenha uma certa afinidade com a água, que não saiba fazer as braçadas da natação, de fazer o mergulho. Porém, no mergulho a gente não bate mão, as mãos ficam junto ao corpo, né? E a gente usa apenas as pernas através das nadadeiras para fazer a nossa propulsão na água, na superfície e embaixo d'água. César, eu fico vendo às vezes canais tipo Discovery, National Geographic e tal. Tamanho da nadadeira influencia, porque tem umas que parece que daí tem mais de 1 metro os caras mergulhando lá. Como é que vocês regulam essa? É uma curiosidade até, né? Mas de repente, como é que vocês regulam esses tamanhos? Claro. Sempre a gente, todo o equipamento de mergulho ele tem que ser testado pelo mergulhador antes, né? Por isso que a gente fala, não compre nada sem ver pela internet, nada. A gente vai até o centro, ou a pessoa vai até o centro de mergulho, coloca a nadadeira,
E com base na ergonomia dessa pessoa, né, e com base no perfil físico dessa pessoa, a gente vai colocar uma nadadeira maior, menor, uma nadadeira mais ou menos flexíveis, né, que tenham canais de escoamento d'água, que tenham uma abertura para facilitar a pernada. Então é uma série de requisitos que a gente avalia com a pessoa para que ela possa ter um equipamento que dê conforto e segurança. Essas grandes que você citou normalmente são usadas para apneia, onde a pessoa sem o equipamento scuba, que é o que a gente usa, né, com cilindro de ar e tudo mais, ela consegue descer numa velocidade um pouquinho mais rápida, porque ela precisa subir para a superfície antes que esgote o nível, o suprimento de oxigênio dela. César, tem vários tipos de mergulho. Do que você relatou aí, no mínimo 2 que eu consegui identificar. Você podia contar pra gente quais são os tipos de mergulho? Perfeito. Então a gente tem a critério 6 tipos de mergulho, né, que são o que a gente trabalha é o mergulho recreativo, né, ou recreacional, que é o mergulho cuja finalidade é o lazer, né. A gente tem também um mergulho técnico, que é um mergulho que eu faço nas minhas horas de lazer, que são mergulhos onde você consegue vencer os limites do mergulho recreativo. Em termos de profundidade, a gente está falando em 40 metros. Quando você vence essas barreiras de 40 metros e vai para barreiras de 100, 120, 150 metros de profundidade, você já usa um mergulho técnico, né? Aí você vai passar a usar outros gases respiráveis, outros equipamentos, e o treinamento para esse mergulho é um treinamento muito mais abrangente, muito mais complexo, né? Mas a pessoa, quando ela esgota todas as possibilidades no mergulho recreativo ou recreacional, ela fica apta a entrar, a ingressar no mergulho técnico. A gente tem um mergulho solicitado pela sociedade, que é o mergulhador de segurança pública. Esse é um outro tipo de mergulho, né? Se acontece algum tipo de acidente, alguma coisa que envolve água, a pessoa vai ser resgatada por um mergulhador de segurança pública. Geralmente, esse perfil de profissional trabalha em que áreas? Mergulhador de segurança pública. Isso, ele trabalha na área, normalmente é um bombeiro treinado, né, é uma pessoa treinada para resgate. Não é um trabalho muito gostoso de se fazer, mas necessário, né. O cardume está habilitado para fazer esse treinamento? Não, o cardume está habilitado hoje para fazer mergulho recreativo. Esse é o nosso mundo, é dar lazer, diversão às pessoas. Mas aí, falando dos outros tipos de mergulho, você tem o mergulho científico, que é para pesquisa subaquática, né. Você tem o mergulho militar, que atende os requisitos das Forças Armadas, né? E você tem o mergulho comercial, que o pessoal comenta muito, na questão da Petrobras e de outras empresas aí, que fazem a prospecção, a perfuração para atingir para petróleo, para atingir zona de pré-sal. Hoje tem muito mergulhador envolvido nisso, tá? O mergulhador comercial. O nosso mundo é o recreativo. E aí isso tudo falando de mergulho autônomo, mergulho com cilindro, também chamado de mergulho scuba, né? Fora isso, a gente tem o mergulho livre, né? E se a gente tem o snorkeling, que sendo só com o rosto embaixo da água, a gente já considera um mergulho. Já dá para ver as maravilhas subaquáticas. César, quando eu lembro que às vezes a gente está na piscina ou no mar e aí vai descendo para a profundidade, vai dando aquela pressão no ouvido, né? E isso tem a ver com uma coisa que se chama atmosfera, né? Parece que é isso. Explica um pouquinho por que isso acontece quando você vai indo por fundo, né? E o que é essa tal da atmosfera aí? Legal. Ao redor do nosso planeta, a gente tem uma camada de ar que envolve a Terra chamada atmosfera, né? Então, ao nível do mar, os físicos determinaram que 1 atm, que é o peso de uma atmosfera, é o que bate em cima da nossa cabeça, é o que realmente a gente sustenta durante toda a vida. O que acontece é que quando submergimos, a cada 10 metros, aumenta-se 1 atm de atmosfera. Então, quando você está ou numa piscina funda ou no mar, e no mar é raso para estar 10 metros, né, você já dobra essa pressão para 2 atms, né? É o peso que a coluna d'água de 10 metros faz sobre sua cabeça. Então, quando você está a 10 metros, você está a 2 atms, 2 atmosferas de pressão, e assim por diante. Quando você está a 40 metros, que é o máximo do mergulho recreativo, é o nosso limite aí do que a gente ministra, 40 metros você está a 5 atms, 5 vezes mais pressão do que você encontra na superfície, né? Isso acontece ao contrário quando você sai do nível do mar e sobe uma montanha. A ATM vai diminuindo, a pressão vai diminuindo e você atinge pressões
menores a partir do momento que você pega um avião, enfim, sobe, e essa atmosfera vai ficando mais rarefeita. Mas como o nosso mundo é o subaquático, é de 1 para baixo. Ou seja, naquele mergulho que você comentou de 120 metros, é uma pressão. Isso, aí você pega 12 de cada 10 metros, né, e mais um da atmosfera do ar, então você tem 13 vezes mais pressão do que na superfície. E o seu corpo fica pressionado, é isso? Boa, então é assim, né, a parte sólida e líquida do nosso corpo não sofre com essa pressão, apesar de parecer absurda, né, nessas pressões realmente o corpo não sofre. O que sente a pressão é realmente o ar do nosso corpo, né? O ar, ainda bem que ele é compressível, porque a gente consegue comprimi-lo e colocá-lo dentro do cilindro para que a gente possa respirar, né? Então, realmente, só o ar do nosso corpo que comprime na descida e expande na subida. A gente treina muito isso nos cursos. César, uma dúvida é o seguinte, por que quando a pessoa faz esses mergulhos recreativos de 40 metros, ela tem que voltar devagar para a superfície, não pode voltar de uma vez só, né? Por que isso acontece? Legal, Rogério. Então é assim, ó, a gente pode dizer que enquanto a pessoa está submersa, ela absorve o nitrogênio do ar da mesma forma que agora, nesse exato momento, nós estamos absorvendo. A diferença é que agora a gente está eliminando 100% desse oxigênio através das nossas exalações. E durante o mergulho, parte desse nitrogênio é retida na nossa corrente sanguínea, na parte de dissolução, né? Ele é dissolvido na nossa corrente sanguínea. A partir do momento que a gente inicia o término do mergulho, a subida do mergulho, a gente vai eliminando parcialmente esse nitrogênio e parte dele ainda fica retido durante o intervalo que a gente faz na superfície antes do próximo mergulho. Esse nitrogênio mantido à pressão, mantido naquela parcela bem minúscula, bem retida, bem dissolvida na corrente sanguínea, né? Ele acaba fazendo com que ele se expanda a hora que a gente sobe. Se a gente subir muito rápido, o ar não vai ter chance de sair através da exalação, ele vai formar bolhas de nitrogênio na corrente sanguínea. Aí é um caso chamado de doença descompressiva, né? Eu mergulho há 20 anos, eu nunca ouvi ninguém falar de doença descompressiva nos nossos meios próximos, alguém que conheça, né? Então, para isso a gente sobe devagar no mergulho, para que o ar consiga sair através da sua exalação e não cresça pela ausência de pressão e forme bolhas na corrente sanguínea. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando César Poleto, que é mergulhador profissional e também proprietário do O Cardume Centro de Mergulho. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube esta e outras entrevistas que já passaram por aqui no Mente Informa 105. César, o que um mergulho proporciona? Nossa, essa é uma lista imensa, né? Uma lista vasta. Mas o mergulho proporciona, né? Como já dito no começo, o mergulho proporciona a socialização das pessoas, tirar um pouquinho a pessoa do celular, né? Fazer com que ela encontre pessoas dos mais diversos níveis de profissão, né? Cada uma na sua profissão, cujo interesse comum é o mergulho, né? Além disso, o respeito e a interação com o meio ambiente, a interação com a natureza. Nenhuma atividade no mundo proporciona uma interação mais positiva e mais íntima com a natureza do que o mergulho. A gente fica rodeado de água e essa água rodeia todos os animais, né? Enfim, então a gente acaba tendo uma atividade muito prazerosa, um relaxamento, né? Aquele dia a dia do trabalho, aquela coisa cansativa, tal, estressante. A pessoa pega a estrada, não deixa de ser um nível de estresse, e a hora que ela chega no ambiente de mergulho, ela começa realmente a ver que a vida vale a pena, a ver que a vida é boa, né? Então o mergulho ele tem N benefícios, né, para o corpo e para a mente, né? Vamos lembrar aí do programa Mente Informa, né? Realmente tem tudo a ver. E sem contar que por a gente ter falado que o mergulho é uma atividade de média intensidade, se queima muita caloria através do mergulho, né? Por causa da diferença de temperatura entre o seu corpo e o meio circundante, que é a água, né? Por a gente estar num meio mais frio,
a gente acaba perdendo muita caloria, o corpo tenta compensar isso acelerando o metabolismo, coisa que a gente procura no dia a dia na academia, né? E no mergulho em águas frias a gente chega a queimar 900 calorias, né? A gente faz vários por dia, dá para fazer umas contas aí, ver quanto que deixa a gente em forma aí o mergulho. Legal. César, é perigoso mergulhar? Não. Né? Então a gente tem as imagens nas nossas cabeças de alguns programas sensacionalistas, de algumas matérias aí, pô, o cara mergulhando em caverna e tudo mais, e, né? Mergulho recreativo é bem tranquilo, tá? Então a gente tem alguns limites que devem ser obedecidos e algumas regras que, se obedecidas também, não tem nenhum problema. A gente nunca vai ouvir falar em algum tipo de acidente no mergulho recreativo, né? Então, assim, no início do curso a gente já passa algumas regras que a pessoa fala, então é só obedecer isso que eu tô segura. Tá, você tá segura, tá com conforto no mergulho. Então, como a gente abre, né, esse leque de 8 anos de idade, né, para até uma pessoa de 90 anos, a gente tem alunos não de 90, mas de quase 80 mergulhando com a gente. Isso prova que o mergulho é uma atividade extremamente segura, né, e muito fácil de se evitar algum problema. Existem estatísticas que pessoas que andam nos Estados Unidos pelas ruas debaixo de coqueiros morrem com queda de coco na cabeça, né? Então o coco na cabeça mata muito mais do que o mergulho, e as pessoas se contundem muito mais jogando boliche do que fazendo mergulho recreativo. Uma curiosidade, quem faz corrida muitas vezes fica aficionado pela corrida. Quem faz mergulho também fica aficionado e viciado? Também, Liege. A gente fala que o mergulho ele tem um quê de prender as pessoas, né? Uma vez picado pelo bichinho do mergulho, acaba continuando. E o legal é assim, o ponto de entrada, né, a porta de entrada do mergulho é o curso básico, né, onde a gente começa a passar as noções iniciais para as pessoas. Porém, a gente tem mais 30 cursos diferentes, profissionalizantes, cursos amadores, cursos para especializações, mergulhos em naufrágio, mergulhos noturnos, mergulhos em conhecimento de fauna subaquática, mergulho em água doce. Então tem uma série de ramificações que você pode fazer. Então o cara pode começar a mergulhar aos 10 anos de idade e passar a vida inteira dele mergulhando sem repetir uma aventura, sem repetir uma atividade. César, o que é a apneia, né? E como ela pode ajudar o mergulhador, se ela pode ajudar também? Legal. Então vamos pensar assim, o mergulho em apneia, ele é bastante distinto do mergulho com cilindro, o mergulho scuba, que é o nosso mundo, tá? Só para te dar uma ideia, o mergulho em apneia é onde a pessoa segura o ar fora da superfície e desce com apenas aquele ar retido, né? Então esse ar, a partir do momento que ele desce, vai sendo o oxigênio dentro desse ar vai sendo consumido e transformado em CO2, até um ponto que a pessoa tem que voltar à superfície. É muito mais arriscado, perigoso o mergulho em apneia do que o mergulho com cilindro, onde você tem um suplemento bastante generoso de ar para você poder respirar. As regras são muito claras ali. Então a questão de apneia precisa de um treinamento muito rigoroso mesmo, né? Anos e anos de treinamento, para que a pessoa não corra risco sério, né, de ter algum problema. É muito importante as pessoas que têm esse gosto pelo mar procurem escolas, né, especializadas em apneia. A gente dá curso de mergulho livre também chamado em apneia, para que as pessoas façam com segurança, com critérios, né, para não ocorrer nenhum tipo de problema. Qual é o primeiro passo para quem queira se colocar nessa aventura do mergulho? Legal. Então o primeiro passo é dar uma passada no nosso dive center, no nosso centro de mergulho, né, e se inscrever no curso básico, né? No curso básico a gente já vai dar todas essas noções preliminares para que a pessoa esteja debaixo d'água com conforto e segurança. Ali ela ingressa no mundo do mergulho em 2 fases. A primeira fase em aulas teóricas e a prática em piscina, e depois agendado para ela o check-out, o famoso batismo, onde a pessoa vai completar 4 mergulhos no mar e vai receber a certificação internacional de mergulhador. Então ela vai poder mergulhar em qualquer lugar do mundo sem prazo de validade, a data não expira, ela vai poder desfrutar de tudo aí. E o que é legal é que a gente, além dos cursos e além dos equipamentos,
a gente também trabalha com viagens nacionais e internacionais. Estamos fechando um grupo agora para o Mar Vermelho, para o Egito. Então a gente vai, não tem porteira, um marzão nosso aí, a gente vai para qualquer lugar do mundo e a pessoa pode iniciar a partir do curso básico. Entre iniciar o curso básico e fazer esse batismo que dá certificação, quanto tempo? Então, recomendado é até 3 meses. Em 3 meses? Em 3 meses, tá? Então ela Com as aulas com que regularidade semanais? É um final de semana. Puxa. O curso, hoje a gente tem um material didático muito bom, né, que é com DVDs, com manual ilustrado, com muitas técnicas, explicando toda a interação com o meio ambiente, equipamentos, explicando o que é o mundo do mergulho, né? Então a pessoa toma posse desse material antes, quando faz a inscrição, já vem para o curso já com dúvidas, né? Já vem perguntando as coisas porque leu, porque assistiu aos DVDs, enfim. E daí, terminado esse final de semana do curso, em até 3 meses, ela faz a parte do mar e checa e se transforma em mergulhador. Se transforma numa pessoa mais feliz. César, a alimentação influencia no mergulho ou, enfim, não tem nenhum tipo de influência? Ótimo, Rogério. Tem sim. Né? A gente sabe que tudo que faz bem pra gente aqui em cima, que a gente fala em cima da água, faz bem pra gente lá embaixo também. Então uma alimentação balanceada, né? Sem exagero de álcool e outras coisas que podem interferir no nosso desempenho debaixo d'água, né? E na nossa, pode dar uma certa desidratação, né? Então a gente procura realmente estar bem hidratado, alimentado, mas uma alimentação leve, balanceada, como é uma atividade física como outra qualquer, né? Então estar embaixo d'água, nesse caso, não nos isenta de ter uma alimentação bem bacana aí, manter uns exercícios aeróbicos ou cardio regulares, né? Para que a pessoa possa ter um ótimo desempenho. Comer uma feijoada e mergulhar não pode. De jeito nenhum. Não, eu conheço mergulhadores que até fazem, né? Mas é isso, a gente explica muito nos cursos, né? Como a gente é muito diferente fisiologicamente um do outro, pode ter pessoas que vão comer uma feijoada, entre nós, eu sou um deles, que posso comer uma feijoada e posso mergulhar numa boa, que eu não vou ter um tipo de congestão, mas tem pessoas que precisam ficar mais ligadas nesse aspecto aí. Tem alguma atividade física que vem ao encontro do mergulho, no sentido de uma pessoa que vai buscar a instrução para fazer esse primeiro batismo? Tem alguma atividade física que ajude? Legal. Eu acho que toda atividade física é bem-vinda e vem ao encontro do mergulho, né? Porém, atividades que mexem um pouquinho mais com a questão mental e com a parte de respiração, eu acho que complementam bem. A gente está falando aí de uma yoga, né? Por que mental, César? Porque o controle mental, quando você sai de um ambiente ar e entra no ambiente água, é fundamental, né? A gente trabalhou com muitas pessoas que têm fobias e medos infundados. A gente chama de medo infundado porque, assim, eu nunca entrei debaixo d'água, mas eu tenho medo. Peraí, você tem um receio, você tem um preconceito, né? Vamos entrar, vamos submergir para ver se realmente você tem medo, né? Então a gente trata muitas pessoas com fobias, com medo de água, né? A partir do momento que a gente mostra para a pessoa que isso é um processo gradual de aprendizado, né? Que ninguém vai chegar e vai pegar a pessoa e vai levar para os 18 metros, para os 20 metros de uma vez, né? Ela vai estar nessa profundidade, ela vai estar sob essas condições quando ela estiver totalmente à vontade na água. Então a questão mental é muito importante no mergulho, né? Os esportes mentais do tipo tênis também ajudam bastante, né? Um esporte totalmente mental. Mas o yoga, o pilates, que trabalha muito essa parte de respiração e de flexibilidade, alongamento, tudo isso é importante. Porque se a pessoa ficar nervosa, ela vai consumir mais oxigênio, né? Vai aumentar a frequência respiratória ali. E às vezes tem um tempo, né? Que o cilindro, para cada cilindro tem um tempo de mergulho. É isso, César? Perfeito. Então, assim, uma pessoa ansiosa, nervosa, ela vai ficar ofegante, né? E ao ficar ofegante, ela vai consumir demais esse ar, o suprimento de ar. O ar que tem dentro do cilindro é exatamente o ar que a gente respira nesse exato momento, né? Ele não tem nenhuma alteração a princípio. Então, a gente vai respirar esse ar de uma forma mais rápida, e todo mergulhador quer ficar mais tempo debaixo d'água,
E uma das coisas que vão fazer ele vir rápido para a superfície é o suprimento de ar. Existe uma reserva que tem que ser obedecida, ninguém usa a reserva, é como um tanque de combustível de um carro. A gente sabe que chega numa reserva, apitou ali, a gente tem que ir para a superfície. No caso do carro, procurar um posto de gasolina, né? Então, realmente, estar tranquilo debaixo d'água, fazer uma respiração lenta e profunda, relaxar debaixo d'água é fundamental para que você consiga se divertir. Mente informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando César Poleto, que é mergulhador profissional e proprietário do O Cardume Centro de Mergulho. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e acompanhe este e outros programas que já passaram por aqui no nosso canal no YouTube, Mente Informa 105. César, qual é o material básico ou equipamento, não sei qual o nome técnico que você melhor define ou utiliza, mas qual é esse equipamento básico necessário para se fazer esse primeiro passo no curso de mergulho? Legal. Então, é obrigatório para o aluno ter uma máscara, um snorkel, um par de nadadeiras e um par de botas, né? Esse é o equipamento básico do mergulhador que se inicia na atividade, para que ele tenha uma adaptação perfeita ao corpo, a máscara se ajuste exatamente ao seu rosto, né? E dê realmente conforto para ele debaixo d'água. A gente orienta o mergulhador a escolher esse tipo de equipamento, a gente tem tudo no nosso centro de mergulho, e a gente orienta ele para que ele tenha uma escolha feliz e consiga desfrutar dos momentos bons do mergulho. César, quais os cuidados, você já mencionou isso durante a entrevista, de se mergulhar em locais de beleza paradisíaca, aí, como corais, reservas oceânicas? Quais os cuidados que o mergulhador deve ter para preservar também isso, né, e você poder perpetuar isso durante um bom tempo? Correto, Rogério. Então, assim, a gente trabalha muito a questão da respiração desse mergulhador, né, para que ele evite ficar um pouco estabanado debaixo d'água, mexer os braços, né, e poder tocar em alguma coisa, né, matar um coral ou alguma outra vida, né, submarina ou subaquática. A gente treina muito a questão da flutuabilidade, né, que é o posicionamento vertical desse mergulhador enquanto submerso. Então, um mergulhador com um mau controle de flutuabilidade, ele vai acabar se chocando também contra a vida frágil, que é a vida subaquática. Então, a gente cuida de todos esses parâmetros, todas essas propriedades realmente, para que ele possa ter um mergulho sem encostar em nada, ter uma consciência de não tocar, né? A gente brinca, mas não deixa de ser uma verdade, que ele só vai deixar na água bolhas, né? E ele só vai levar para a água alegria, ele só vai levar para a água descobrimento, né? Não se tira nada debaixo d'água, não se coloca nada, não se mexe em nada, né? A gente tem uma dor no coração toda vez que vê alguma pessoa tirando uma estrela do mar do fundo, levando para a superfície para tirar uma foto, né? Então isso é condenável, não se deve fazer isso. A gente preza muito pelo meio ambiente e eu acho que são práticas que o mergulho ensina, a disciplina nesse sentido, educa ambientalmente a pessoa, né? César, o que é a certificação internacional para mergulho e é um pré-requisito exigido em que situações? Legal. Então, assim, ao terminar o check-out, né, com sucesso, a pessoa adquire essa certificação internacional, que é uma carteirinha que vem da Califórnia e vem junto um diploma. Essa carteirinha ele guarda com ele e leva em todo ponto que ele for mergulhar, em qualquer lugar do mundo, né? Então, a partir do momento que ele tem essa carteirinha, ele pode mergulhar sempre com alguém, nunca sozinho, né? Mas sem a assessoria de um instrutor, sem ninguém ficar pegando no cilindro dele, que normalmente incomoda bastante, né? A gente fala que é cabide, né? Sem ter um cabide, sem ter alguém segurando ele, mas ele pode, ao contato com uma dupla, né, de mergulho, ele pode mergulhar em qualquer lugar do mundo com essa certificação nossa. A carteirinha nossa da PAD, ela é mais aceita no mundo inteiro, então não há restrição para um mergulhador formado por um Dive Center 5 estrelas da PAD como é o nosso.
Então essas 5 estrelas que tá junto do cardume tem uma razão de ser. Tem uma Não razão é só uma de ser. estética no logo. Na verdade são duas coisas, né? Tem assim a parte estética, mas tem sim uma referência aos 5 estrelas da PAD, que é o hall de dive centers aí, de centros de mergulho top no segmento. César, depois que realiza o treinamento, para onde você leva as pessoas aí para o mar, né? Porque as pessoas quando querem, elas querem ir para o mar, né? Quais os locais que, não sei se é parceria ou se você leva e tal? Com certeza. Pessoa que faz o curso básico fica cansada de ver azulejo no fundo da piscina, né? Não tem nada para ver, a gente brinca, vai procurar peixinho. Então não tem realmente o que ver. A segunda parte é que é desejada, é que é almejada por todos, ver o fundo do mar, né? Ver o que tem lá embaixo. E os locais que a gente usa são locais abrigados para o mergulhador iniciante. O que é isso? É um local onde a gente tem muitas ilhas ao entorno e a água fica calminha, não tem aquela coisa da correnteza, né? Aquele mar bravio, isso a gente não faz para quem está começando. Então a gente leva eles para São Sebastião, para Ubatuba, Arraial do Cabo e Ilha Grande. São alguns locais onde a água é bem mais paradinha, né? E a pessoa encontra condições para se soltando até a gente colocar ela em outras situações, dependendo do treinamento, para que ela exija um pouco mais do treinamento dela. No inverno rola curso, rola batismo? Rola tudo. A gente trabalha 12 meses por ano, realmente. No inverno, algumas características fazem do mergulho no Brasil mais interessante do que no verão, por exemplo, né? O regime de correntes favorece a limpeza da água. Então você tem uma maior visibilidade embaixo d'água no inverno do que no verão. Durante o verão, as águas de superfície são muito aquecidas e aí acaba transformando 2 camadas, uma água mais quente em cima, uma água mais fria embaixo, que a gente chama de termoclina. Isso muitas vezes é incômodo para o mergulhador que pega uma água meio gelada e quer voltar para a superfície, né? No inverno isso não acontece. Além do mais, no inverno você tendo uma média de temperatura um pouco mais fria do que a média do verão, faz com que propicie a proliferação maior de plâncton, que é a base da cadeia alimentar. Se você tem uma base maior, você tem outros peixes, outros organismos que dependem dessa base, que se proliferam em maior quantidade. E os nossos cliques, as nossas câmeras são muito maiores no inverno do que no verão. Isso tudo é registrado pelo cardume, então? Tudo registrado e comprovado. Ô César, uma curiosidade, bem curiosidade, Rogério. Sereia, marinheiro, mulher, homem, quem melhor se solta nessa aventura ou é independente disso? Existem características ou algum perfil que você observa nesse público feminino e masculino? Isso é interessante, Liege. A gente tem um público feminino muito grande no cardume, né? Muitas mulheres procuram o mergulho. Tem muitos casos de a mulher mergulha e o homem não mergulha porque tem medo, né? E acaba acompanha-nos nas viagens, mas não entra na água. E tem ao contrário também. Uma característica legal que diferencia a mulher do homem é que a mulher, né, posso citar 2 até. Uma mulher ela é bem mais detalhista do que o homem e ela acha muito mais as coisas embaixo d'água do que o homem. Onde o homem passou batido, a mulher vai lá, aponta e fala, daqui tem um cavalo marinho. Né, e o homem passou e não viu. Isso é uma característica que diferencia. Ponto para as mulheres. E mais um ponto para as mulheres aí é por ela ter um metabolismo um pouco menos acelerado. Isso em linhas gerais, não estamos falando que são todos os casos assim, há exceções. Do que o homem, o consumo dela diário é menor. Sendo assim, propicia ela ficar mais tempo debaixo d'água. Mente Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando César Poleto, que é mergulhador profissional e também proprietário do O Cardume Centro de Mergulho aqui em Piracicaba. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105, e também acompanhe no nosso canal no YouTube todas as entrevistas que já passaram por aqui. César, qual o calendário do cardume para esse ano de 2018? Nós temos no nosso site, né, ocardume.com.br,
toda a nossa agenda de saídas. A gente divide em saídas nacionais, né, que são a nossa espinha dorsal. Então a gente tem uma saída por mês pelo menos, né, para locais mais rápidos, né, locais mais próximos. E nós temos as saídas internacionais. Né, a gente agora em abril está indo pela 8ª vez para Bonaire, que é o paraíso dos mergulhadores. Fica ao lado, para quem não conhece, Aruba, Curaçao, né, fica no ABC do Caribe. A gente vai em setembro para Noronha, né, que apesar de ser Brasil, a gente considera uma viagem internacional, né, devido ao número de dias e a distância e o valor também dessa viagem. E para o ano que vem a gente já deve abrir Bimini, que é uma ilha próxima ao norte de Nassau, nas Bahamas. A gente vai lá sim mergulhar com tubarões, para quem gosta e tem esse desejo. E a gente está fechando um grupo agora para setembro do ano que vem para o Mar Vermelho, Egito, onde a gente vai fazer a parte toda de mar, mergulhando no Mar Vermelho, nas maravilhas, nos naufrágios, e depois fazer o passeio terrestre com mercado, museus e pirâmides, etc. César, tem alguma frase, algum livro aí que você gostaria de indicar para os ouvintes? Bacana. Olha, eu já li muito livro aí, né, relacionado ao tema, mergulhos, é uma coisa que sempre me fascinou. Mas tem um livro que eu acho fantástico e acho que todo mergulhador tem que ler, que é o Ilha em Evolução, do Alcides Falange. Né? O Ilha em Evolução é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Ele mostra os aspectos evolutivos das espécies submarinas e é uma abordagem bem interessante do Alcides nesse livro. E uma frase legal, a frase do Confúcio, né, que foi um filósofo chinês que viveu há mais de 2.500 anos atrás. Né, e ele diz assim: se você tem metas para um ano, semeie arroz. Se você tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas para 100 anos, eduque uma criança. Mas se você tem metas para 1000 anos, preserve o meio ambiente. Acho que isso nos faz refletir bastante, né? César, o que te inspira na vida e profissionalmente? Eu acho que a natureza, principalmente, tá? Eu acho que estar ao lado da natureza, estar imerso em toda a beleza que a gente tem nesse planeta, né? A gente sabe hoje, como cientificistas que somos, do tamanho do universo, né? Do tamanho que nós humanos podemos compreender, mas não significa que é o tamanho dele, exato. E de tudo que a gente conhece, esse planeta é o mais bonito, né? Então esse fascínio por essas belezas naturais desse planeta é o que me move, né? Esse amor ao mar, realmente desde criança me pegou aí nos meus imaginários, né? E hoje a gente faz isso com uma certa naturalidade por tantos anos aí dedicados ao mar e ao mergulho. Liege, César, chegamos ao final de mais um Mente Informa 105. César, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no programa, que você possa dar o seu recado para os ouvintes, contato, alguma coisa aí que queira te procurar, as pessoas que queiram te procurar. Obrigado, Rogério, obrigado, Liege, né? Foi um prazer, enorme prazer estar aqui com vocês, ter sido convidado para um programa bacana como é o Mente Informa. E para as pessoas que se interessarem, que queiram saber um pouquinho mais de mergulho, né, se dirijam ao nosso centro de mergulho, o Cardume. Ele fica próximo a Ana Pegova, naquela rua Luiz Curiacos, que é ao lado do Clube de Campo, né? Muito fácil. Hoje a gente tem o nosso site com um mapinha de onde chegar. A gente atende muita gente fora de Piracicaba, né? Vem gente de tudo quanto é local fazer curso com a gente. E vai ser um prazer recebê-los e poder explicar um pouquinho mais desse universo maravilhoso. Muito obrigado. César, muito obrigada pela tua presença. Querido ouvinte, obrigada pela sua companhia em mais esse Mente Informa 105. A nossa ficha técnica contou com a edição técnica de Marquinhos Ferreira, a programação musical de Liege Lise, convidado César Poleto, a apresentação de Liege Lise e Rogério Cardoso, programação de áudio Juliana Protti e direção geral de Eduardo Castro. Tenham todos um feliz sábado. Até a próxima.